Olá você, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal 5 Minutos. Não é nenhum vídeo de abertura, não é nenhum vídeo de operações, mas é um vídeo de suma importância. Se você soubesse disso aqui, ó, quem sabe algum ano atrás, ou alguns meses atrás, você teria feito coisas diferentes no seu dia a dia operacional. Eu tenho certeza disso. Eu utilizo isso que eu vou mostrar para vocês aqui agora e confesso que já fiz muita grana utilizando esse dado estatístico que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Ó, presta atenção. Isso daqui pode te fazer ganhar dinheiro dentro do mercado, certo? Presta atenção nisso. Bom, antes, porém, mini índice subiu, né? Índice subiu. Ontem eu havia comentado no grupo, né? Em um dos grupos de WhatsApp, que talvez o índice voltasse para a abertura do dia, né? Buscasse o preço de abertura do dia, lá na segunda-feira. Não aconteceu. O índice só desceu, até tentou voltar lá para o preço de abertura, mas foi embora no dia de ontem, não é? Mas hoje, quando abriu, né, a primeira coisa que o índice buscou foi a abertura do dia de ontem, tá? O preço de abertura do dia de ontem, tá? E como eu estava com o pensamento de ontem, né, de que ele pudesse buscar a abertura, eu foquei nisso, né, buscar a abertura do dia anterior. E o índice foi buscar a abertura, né? Passou do ponto de abertura, enfim, andou tudo lá para cima, né? Nós estamos no gráfico de 2 minutos, deixa eu pegar aqui para a gente dar uma olhadinha no mini índice. Vamos colocar nos 60 minutos aqui e vou te mostrar aqui uma coisa que aconteceu hoje no mini índice, aqui pelo 60, que foi bem interessante. Olha, isso aqui, eu acho que dá para ver aí, né? Deixa eu puxar aqui, ó. Pronto. Desse ponto para cá, eu vou colocar uma linha. Colocar uma linha aqui, ó. Desse ponto para frente é o mês de agosto, tá vendo? Mês de agosto, tá? Então isso aqui tudo mês de agosto. Um mês de queda, né? Nos 60 minutos. Ó. A gente só teve um preço caindo nesse mês de agosto, né? A gente tinha um preço aqui atrás, mais vai e vem, e aqui só caiu, né? No mês de agosto. A gente teve esse ponto máximo aqui, que foi lá na casa do 125 mil pontos, né? E aí depois desmoronou, chegando aqui à casa dos 15, né? No dia de ontem, né? E aí o pessoal chegou a 15, não chegou a 15, né? Chegou a 16 ali, eu acho. 16 baixo, deixa eu ver. A mínima desse candle, 116,100. Né? Esse é o candle que vem mais baixo, né? Então, foi uma queda realmente extraordinária. E nesse dia de hoje, ele faz um pivôzinho, tá vendo? Ó? Se você olhar aqui, ó, o preço ele vem aqui, ó. Deixa eu pegar uma ferramenta aqui, que aí ajuda. Deixa eu ver. Não, vou pegar uma outra ferramenta. Eu nem gosto disso aqui toda hora ficar aparecendo. Eu coloco no cantinho ali, para não ficar toda hora aparecendo. Deixa eu pegar aqui uma ferramenta. Só um minutinho. Pronto, agora sim melhorou. Ó, olha só que coisa interessante, ó. O índice ele vem aqui, ó, né, com a abertura do dia de hoje, o gap, ele faz um pivôzinho aqui, tá vendo? Aí ele faz a ruptura de toda essa região aqui, lá para cima, né? Pode vir buscar isso aqui, naturalmente, e pode também fazer o teste aqui embaixo para continuar a subir, né? Vamos ver no dia de amanhã, tá? Mas o vídeo de hoje não é falar de fechamento de mercado e abertura de mercado, não, tá? Deixa eu mostrar só uma coisinha aqui e aí a gente entra pro assunto principal aí do dia de hoje. Deixa eu adicionar aqui a banda de Bollinger, novo, médias, né?
Vamos pegar aqui a banda de Bollinger aqui. Pronto. Eu vou deixar na configuração padrão. Vou dar um clique aqui. Está aqui a banda de Bollinger no mini índice, no gráfico de 60 minutos. Tá? Se você prestar bem atenção, aqui no mês de agosto, né? Presta atenção aí no mês de agosto. Significativamente, a gente teve apenas um fundo acima do centro da banda de Bollinger. Apenas um fundo acima do centro da banda. Tá? Onde é que está esse fundo? Justamente no dia de hoje. O preço ele faz esse fundo aqui, tá vendo? No gráfico de 60, acima da linha central da banda. Ó. Se você olhar aí, você não vai ver. Aqui a gente tem um fundo, ó, abaixo, né, desse centro. Ó. Deixa eu ver onde a gente tem mais. Não tem, né? Não tem, de fato, né? Tudo que a gente tem é sempre na parte inferior da banda, né? E hoje a gente teve este fundo aqui na parte de cima, né, da banda de Bollinger. Então, indica-se o quê? Um comportamento diferente que o preço pode estar tomando, né? E esse fechamento lá no 118.340 já diz muita coisa também, né? Bom, agora vamos direto ao assunto. Vamos lá. Seguinte, estamos no gráfico de 60 minutos. Eu vou tirar essa banda aqui. Só um minutinho. Eu vou apagar a banda de Bollinger e vou pegar um contador de candle só para ficar mais fácil aqui da gente ver. Cadê o contador? Onde é que está esse contador de candle, gente? Onde? E novo indicador, dados de mercado, a gente busca aqui contador de candles. Pronto. E aí a gente de 4 em 4? Não, vamos colocar 1 em 1. Né? Então a cada um eu quero ver o número do candle. Tá? Pronto, agora a gente tem. Para que isso? É só para a gente saber, se por acaso não houve gap, né? A gente saber onde começou o candle 1 do dia. É só isso que eu quero saber aqui. Tá? E vou mostrar para vocês aqui um dado estatístico muito, mas muito interessante. Muito interessante. E você, como eu disse, vai poder utilizar isso. Se você soubesse disso o quanto antes, talvez você tivesse mudado algumas coisas ou visto o mercado de uma outra maneira. Tá? O que eu quero mostrar aqui para vocês? Eu vou pegar aqui uma linha. Vou pegar aqui uma linha, desenhar ela aqui. Vamos pegar aqui, opa. Só um minutinho. Vou mudar a cor disso daqui. A verde. Melhor utilizar isso aqui, ó. Não me acostumei com esse negócio, com essa janelinha aqui, ó. Deixa ela aqui escondidinha mesmo. Pronto, eu tenho aqui uma linha verde. E aí eu vou pegar uma outra linha. Vou colocar ela de vermelho, só para a gente marcar algumas regiões no gráfico. Vermelho. Beleza. Opa. Aqui. Pronto, eu tenho uma linha verde e outra vermelha. E eu vou marcar aqui algumas coisas dentro do gráfico. Tá? O que eu vou mostrar para vocês aqui? Ó, preço de abertura. Preço de abertura. Certo? Então, vou pegar aqui o preço de abertura de hoje. Foi aqui. Não vou colocar exatamente em cima, não. Mas tá ali, ó. Preço de abertura de hoje. Tá? Por que, Nizam, você colocou vermelho ali e não verde? Já eu lhe explico. Eu vou copiar isso aqui e vou colocar na abertura do dia de ontem vermelho também. Tá? Por que você está colocando vermelho? Explico daqui a pouquinho. Aqui, no dia anterior, eu vou colocar verde, tá? Vou pintar de verde, vou deixar verde a linha, ok? No dia anterior a este, eu vou colocar também vermelho,
tá? Vermelho, a abertura foi aqui. Deixa eu ver se é vermelho mesmo, que eu tenho que colocar. Só um minutinho. É, vermelho mesmo que eu tenho que colocar. Deixa eu ver ainda, eu tenho dúvida se é vermelho. É, vermelho, tá? E no dia anterior, eu vou colocar também verde. Abriu aqui, coloquei verde. No dia anterior, eu também vou colocar verde, tá? Verdinho. No dia anterior, eu não vou colocar verde, é vermelho. Mas por que isso? Explico já. No dia anterior a este, eu vou colocar verde. Abriu aqui, né? Vou colocar verde. No dia anterior, de novo, verde. Tá? Deixa verdinho aqui. No dia anterior a este, a gente vai para vermelho. Vermelho. No dia anterior, eu vou colocar... Opa, vermelho não, é verde. Pronto. Já tá bom aqui? Mês de agosto. Vamos pegar o mês inteiro, né? Mês inteiro de agosto. Vamos ver. No próximo, eu já vou colocar verde também. No anterior a este. No dia 7 de agosto, ó. Vou deixar verdinho aqui, tá? No dia seguinte, anterior, melhor dizendo, a gente vai de verde também. Verdinho aqui, ó, na abertura do dia. E no dia anterior, verde de novo. Nós já estamos no dia 13 de agosto. Então, verde aqui no dia 13 de agosto. No dia anterior, que foi o dia 2, verde também. Verde também. Aqui no preço de abertura. E aí restou o dia 1 de agosto. Para a gente também colocar verde nele. Ok? Beleza. Vamos ficar só com o mês de agosto aqui na tela. O que que isso daí significa, Nizam? O que que é isso? Que ideia louca é essa? O que que isso aí vai me dar dinheiro? Por que vai me dar dinheiro? Um tracinho verde aqui? Sim, pode te dar dinheiro, bastante dinheiro. Porque a grande dificuldade nossa é entender, é saber para onde o mercado está indo. Certo? Para onde o mercado está indo. Mas presta atenção que nesse dia 1º, eu vou inclusive ampliar aqui, 1º de agosto. Ó, tá aqui o primeiro dia, né? 1º de agosto. Tá aqui, ó. Observe que o preço, ele abre onde? Ele abre aqui, neste ponto, tá? E aí ele vem com uma barra escura, uma barra que pode ser vermelha aí na sua plataforma. Ele vem, cai tudo isso, tá? E na barra seguinte, ele ainda cai mais isso aqui. Tá vendo aqui, ó? Mais isso aqui. Beleza. Até aí, tudo bem. Depois, o que que acontece depois, gente? O que que acontece depois? O preço volta para a linha verde lá em cima, tá vendo? Para a linha verde lá em cima. Depois de ter se distanciado da linha verde, quantos pontos aqui? 1.237 pontos. Vamos colocar redondo para não ter briga? 1.230 pontos. 1.230 pontos. Tá? Ele voltou tudo que tinha caído. Ele voltou tudo que tinha caído. Tá? Lembre-se, essa primeira barra é de 9 da manhã até as 10 da manhã. Essa segunda barra é de 10 da manhã até as 11 horas da manhã. Tá? Período da manhã, o preço despencou 1.230 pontos e voltou
1.230 pontos. Ele foi parar onde começou. Preço de abertura. Ele foi buscar o preço de abertura. Certo? Abriu o mercado, se distanciou para baixo, 1.230 pontos, e depois voltou tudo para o preço de abertura. Quando ele chega no preço de abertura, chega, não vai subir mais. Aí eles empurraram o preço mais uma vez para baixo. E aí empurraram mais longe, um total mais ou menos de 1.520 pontos, tá? E quase trouxeram o preço de novo para a linha verde, preço de abertura. Ok, até aí deu para entender mais ou menos aonde eu quero chegar, não é? Fantástico isso, não é? Fantástico isso, não é? Pensa no seguinte, pensa que você está aqui, ó. Não sei que horas, 11h30. 11h30. Digamos que você está aqui às 11h30. Certo? E aí você tem esse dado estatístico de que o preço pode voltar até o preço da abertura, dentro de um dia de pregão. E aí você, com isso em mente, pensa nisso. E você aí, com isso em mente, vai fazendo compras por aqui, né? Não sei que setup. Você vai vendo as compras acontecerem, né? E você, de repente, comprou aqui, tá? Ou fez pequenas compras, ou fez uma única compra. E pensa que esse preço faz esse caminho todo de volta aqui, ó. E te dá 1.230 pontos, 240 pontos, tá? Só porque você entendeu que o preço podia voltar para a abertura do dia, tá? E aqui foi duas vezes. Ele se distanciou, voltou uma vez, se distanciou de novo e voltou novamente, quase chegou no preço da abertura. Ficou devendo, ó, 60 pontos, 65 pontos para tocar no preço da abertura pela segunda vez. Então, isso aqui verde, isso daqui verde, é dias em que o preço voltou para a abertura do dia. Independente de quanto ele se distanciou, ele voltou em algum momento para o preço de abertura do dia. Tá? Então, nesse dia 1º de agosto aqui, ó, aconteceu, tá? Olha o dado estatístico. Aconteceu no dia 1º de agosto. No dia 2 de agosto, tá? O preço abriu aqui, 9 da manhã, subiu tudo isso, ó. Quanto subiu? 500 pontos. E depois de ter subido 500 pontos, voltou para o preço de abertura, tá? E aí você pode ver que caiu, quanto? Caiu 772 pontos e depois voltou para o preço de abertura. Aí ele subiu tudo, 850 pontos, e depois voltou, faltou pouco, 80 pontos, para voltar para o preço de abertura. Tá? Então, quase sempre, quando o preço se afasta do preço de abertura, isso vai acontecer todos os dias, ele não vai ficar parado, estagnado na abertura, ele costuma voltar para o preço de abertura. No dia 3 aqui, por exemplo, ó, pode ver que nesse período aqui a gente não teve nenhuma barra vermelha. Isso quer dizer o quê? Que em todos esses dias aqui, o preço voltou para o preço de abertura. Não importa o quanto ele andou de distância. Por exemplo, aqui, ó, abriu, foi para cima. Quantos pontos ele foi lá para cima? 946 pontos. Mas logo ele retorna para o preço de abertura. Então ele andou quase 1.000 pontos para cima e voltou para o preço da abertura
na hora seguinte, tá? Na hora seguinte. Olha que coisa interessante, né? E aí você pode pensar o seguinte, quando é que ele deve voltar para o preço de abertura? E a ponto de dar tempo de ele chegar no preço de abertura, sem que o pregão tenha terminado. Normalmente ele faz isso, ó. Essa reação, ela precisa acontecer no mínimo, até às 15 horas da tarde. No mínimo. Já é um pouquinho arriscado ele não querer voltar depois das 15. Tá? Mas eu sou uma pessoa que gosta muito de estatística. Eu opero com todas as estatísticas debaixo do braço. Tá? Qualquer coisinha que pintou aqui, para mim, vira dado estatístico. Tá? Pode observar, ó. Nesse momento aqui, olha esse dia aqui, ó. Olha esse dia aqui, ó. Aqui ele quase voltou para cima, né, ó. 1000 e tantos pontos, ele conseguiu voltar, mas, ó, faltou 100 pontos ali para voltar para o preço de abertura. Quando foi que ele fez isso? Começou a fazer isso? No candle 3 do dia, ali no horário das 11 horas. Observe esse dia aqui, ó. Esse dia aqui, ó. O preço abriu, se distanciou da abertura quantos pontos? Ó, 1.050 pontos. Tá? 1.050 pontos. E nessa primeira hora, ainda, ele tenta voltar, volta muito, né? E na segunda hora ele consegue atingir o preço de abertura. Tá? Então, quanto mais cedo essa reação acontecer, melhor. Quanto mais cedo o preço se afastar da abertura, mais cedo ele tende a voltar para o preço de abertura. Tá? Então, abriu o pregão, saiu correndo o preço para um dos lados, tá? Possivelmente, depois de ele andar muito naquela direção, ele vai virar as costas e vai dar uma ré até o preço de abertura. Tá? Aqui, por exemplo, a gente teve esse momento aqui de 1000 e tantos pontos, ó. Deixa eu pegar a amplitude do candle, ó, 1061. Teve um pedacinho de pavio aqui. Então vamos colocar 1050. Tá? Ou 1030. 1000 pontos. Pronto. Para não ter briga, 1000 pontos. Ele andou 1000 pontos para baixo e voltou 1000 pontos para onde? Para o preço de abertura. Certo? Eles consideraram que o preço da abertura era o preço justo. Tá? Era um preço de recuperação, de quem perdeu, recuperar de volta, enfim. Observe que aqui a gente teve um outro movimento para baixo, né? Trazendo o preço até aqui, ó, de 650 pontos, e ele volta de novo para o preço da abertura. E o mais interessante, que não é comum isso, ele atravessou, aí subiu, ao invés de descer, subiu. E no momento seguinte, ó, subiu 1.200 pontos, 1.300 pontos e voltou 1.300 pontos para encontrar o preço da abertura. Esse dia aqui, muito interessante esse dia, muito interessante. Só que essa reação, ó, aconteceu depois do meio-dia ali, né, 1h da tarde, estava aqui fazendo esse candle, né? Pode ver, não é à tarde que ele vai começar essa reação, ele vai começar próximo do meio-dia, mais tardar 13 horas. 13 horas. Observa esse dia aqui, ó, como ele regressa, ó, ele vem aqui, ó, ele vem aqui, no mínimo ele esteve aqui, ó, 463 pontos. Aí voltou lá para o preço de abertura, passou, voltou de novo. E quase que ele volta lá, depois de ter andado 940 pontos, ele quase que volta para o preço de abertura aqui nesse ponto. Ó. Quase que volta. Faltou um nadinha, não é? Mas esse retorno aqui, para mim, já é o suficiente. Ó. Ele retornou, depois de ter andado quase 500 pontos, ele voltou para o preço de abertura. Olha esse outro dia aqui, ó. Preço abriu, se distanciou para baixo, ó. Quantos pontos ele correu para baixo? 1.100 pontos. 1.100 pontos. E aí ele volta para o preço de abertura, 1.100 pontos. Tá? O que isso quer dizer? Vocês conseguem perceber que tem mais verdinho aqui do que vermelho? Né?
Vermelho aqui, ó. Olha o vermelho aqui, ó. O que significa o vermelho? Opa, é aqui, né, gente? Por que esse vermelho estava lá embaixo? Não entendi. Ó, abriu aqui, tá vendo? Abriu aqui. Nesse dia, o preço não regressou para a abertura do dia. Foi um dia que só caiu, tá? Teve aqui uma tentativa aqui por baixo, mas ele só caiu, não voltou. Até que tentou voltar aqui, ó. Ele voltou quantos pontos aqui até, ó? Vamos dizer que o candle seguinte, né? O candle seguinte é o que prova realmente até onde ele foi, ó. Ele veio pelo menos até aqui, tá vendo? 940 pontos. E aí ficou faltando ainda, ó, mais 700 pontos ali para poder voltar para a abertura do dia. Então, nesse dia aqui, ó, o preço nunca voltou para o preço de abertura em nenhum momento do dia. Nenhum momento do dia, tá? Aqui, a gente já está vendo o preço voltando para o preço de abertura. Ó, para cima, tá? Ou para baixo, né? Para cima. Veja só, andou 625 pontos e depois ele voltou para o preço de abertura. Ficou fazendo pavio, virou para baixo e continuou o percurso. Aqui, mais um dia, onde o preço abre, corre para cima, foi o lado que foi mais longo, ó, 920 pontos, e na sequência ele volta para o preço de abertura. Passa, vai embora, depois tenta voltar lá no finalzinho do dia, ficou faltando 30 pontos, 40, 50 pontos ali para colar no preço de abertura. Aqui, por exemplo, ele andou, ó, andou isso aqui, ó, quantos pontos para baixo? 872, voltou na barra seguinte, ó, 700 pontos, ficou faltando aqui 170 pontos, 180 pontos para colar no preço de abertura. Mas está vermelho aqui. Por que está vermelho? Porque o preço não conseguiu voltar para a abertura do dia em nenhum momento do dia. Até tentou, mas não conseguiu voltar, tá? Aqui nesse dia, eu não entendi porque eu coloquei aqui em cima, é aqui embaixo, né? É aqui embaixo, ó. Olha o que o preço faz nesse dia, gente. Que coisa interessante, ó. Compraram tudo isso aqui, ó. Quantos pontos? 1.668 pontos. E depois das 10, ó, o preço começou a voltar e acabou voltando aqui para o preço de abertura. Pensa que você vendeu aqui, ó, com a ideia de que esse preço voltaria para o preço de abertura. Ele voltou para o preço de abertura. Ah, o que você quer, Nizam? Olha isso aqui, ó. Preço subiu tudo isso, ó, 1.220 pontos, e ele volta aqui, ó, para o preço de abertura depois ali das 11 horas da manhã. Ele voltou tudo, atravessou, foi lá para baixo, tá? Aqui ele até voltou, mas eu estou considerando que não. Porque foi muito pouco que ele foi para cima, ó, 300 pontos ali, voltou, tá? Mas eu considero que não voltou vermelho para ele, tá? Nos últimos 2 dias aqui, ó, olha o que aconteceu nos últimos 2 dias. O preço não conseguiu voltar para o preço de abertura. Até achei que ontem ele fosse fazer isso aqui, ó, para que eu tivesse com a razão, mas não fez. Aqui, ó, quando fez esse candle aqui, eu digo, não, isso aqui vai romper a máxima desse candle, de um desses candles, vai estourar lá em cima no preço de abertura. Aí eu comentei no grupo, ó, pessoal, pode sim esse preço ainda voltar para o preço da abertura. Aí alguém falou, olha, será, né, 1.300 pontos? Por que eu disse isso no grupo? Porque eu tenho essa estatística comigo, de que o preço sempre volta ao preço de abertura, tá? Aqui, hoje, mesma coisa. Hoje eu tava, quando ele veio aqui assim, ó, que entregou aí 1.000 pontos, eu disse, se ele vai no preço de abertura, tem que ser agora. Tem que começar a descer agora. Aí ele deixou esse pavio, chegou até aqui, ó,
tá? Mas não completou o percurso ali, faltava 400 pontos, tá? É sério isso, Nisa? É sério, é sério. Vou mostrar para vocês aqui um negócio, ó. Deixa eu pegar aqui. 60 minutos, tá vendo aí? Tá vendo aí? Vou voltar aqui, ó, só para vocês verem, ó. 60 minutos, tá vendo isso aí, ó? São os dados estatísticos que eu... Olha para isso aqui. Ó, verde, 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 verde. E assim, ó, olha para esse daqui, ó. Olha o quanto ele correu para cima, ó. 1.300 pontos e voltou para o preço de abertura, tá? Aqui, por exemplo, ele subiu, né? Isso aqui, ó. Largou um paviozão lá e voltou. Aqui 400 pontos, tá? Ali aqueles valores de 200, 300, eu não coloco nada. Mas passou de 400, 450, eu já entendo que ele se distanciou e voltou para o preço de abertura, sim. Então tudo que tá verde aí, aqui, por exemplo, ó. Por exemplo, abriu, foi lá para cima primeiro, tá vendo? Ó, 800, aí voltou para o preço de abertura. Tá vendo a quantidade de verde que vocês estão vendo aí, ó? Olha, eu vou passando aí. Olha aí a quantidade de verde. Tá vendo? Aqui foi um vermelho, né? Ó. Olha, a quantidade de verde. Presta atenção nisso. A quantidade de verde. Tá vendo? Quantidade de verde. Aqui nós estamos no mês de março. Mês de fevereiro. Ó. Vamos voltar aqui. Janeiro. Aqui. 4 de janeiro. Aqui. Pronto. Isso aqui foi o início de 2023. 2 de janeiro foi o primeiro dia de pregão. 2 de janeiro. Tá vendo a quantidade de verde que tem aí? O preço que abre e que volta, tá? Presta atenção nisso. Preço que abre e que volta. Aqui, ó. Olha o quanto faltou para voltar lá, ó. Ó. 900 e... Deixa eu tirar aqui. Esse aqui eu considerei. Ó. 1.020. 1.030. Aí ele voltou quanto? Faltou quanto para voltar lá? 70 pontos. Vamos dizer que 70 pontos faltou para tocar no preço da abertura. Aí eu considerei como verde isso aqui. Certo? Mas olha os outros dias. Aqui a subida, ó. 800 pontos, voltou para a abertura. Aqui, ó, abriu, caiu tudo isso, ó. 670 pontos, voltou para a abertura. Certo? Aqui, eu considerei também esse aqui, ó. Tá? Essa subidona aqui, com toda essa descida aqui, ó, ficou faltando quantos pontos, ó? 79 pontos. Ele voltou quanto? 1.900 pontos. Faltou só 70 e poucos pontos para colar no preço da abertura. Tá? Aí eu deixei verdinho aqui, muito pertinho, muito. Voltou, de fato, muito pertinho. Aqui ele veio até o paviozão aqui, ó. Aí voltou tudo lá em cima, tá vendo? Ó, mais de 500 pontos, ó, de retorno do preço ao preço de abertura. Certo? Só para vocês entenderem, eu vou dar os dados disso aqui para vocês. Só para vocês entenderem. Tá vendo os vermelhinhos, né? Tá vendo os verdes, tá vendo os vermelhos, tal. Eu vou dar para vocês os dados estatísticos disso. Aqui, por exemplo, ó. O preço abriu onde? Aqui. Tá vendo? Aí ele viajou... Cadê? Não, o preço abriu aqui. Nesse candle, melhor dizendo, 9 horas. Abriu aqui em cima. Aí ele viajou tudo isso aqui lá para baixo, ó, 1.400 pontos, e voltou, tá vendo? Para o preço de abertura. Ouça os dados estatísticos. Vou dizer aqui agora. Nesses últimos dias, a gente teve 163 dias que o preço voltou para a abertura do dia. Este ano, 23, 163 pregões, o preço voltou para o preço de abertura. Sabe quantos não voltaram?
30. De 163, 30 não voltou. 30 dias não voltou de jeito nenhum para o preço de abertura. Olha que absurdo de diferença, tá? Olha o absurdo de diferença. Esse aqui foi um dos dias, tá vendo? O preço abriu aqui, despencou para baixo, tentou voltar em algum ponto, não voltou. O máximo que voltou foi esse aqui, ó. Conseguiu voltar 900 pontos. Não voltou. Ficou faltando ali 800 pontos para chegar no preço de abertura. Deu para entender? Que dado interessante. 163 dias. 163 dias. 163. Não, minto. Desculpa. Tô dando dado errado. Calma. De 163 dias, 133 voltaram. 30 não. Não foi isso que eu falei antes, não foi? No total de 163 pregões que a gente teve, 133 desses voltaram para o preço de abertura depois de ter andado acima de 450 pontos, 500 pontos, tá? Voltaram para o preço de abertura. E 30 não voltou. 30 dias. Quantos por cento dá isso, gente? Eu nem fiz isso aí. Faz aí. Quantos por cento dos dias o preço volta para o preço de abertura? Tá? Então, significa que aqui, ó, no finalzinho do dia, cadê? Deixa eu pegar aqui o outro. Aqui, ó, nós vamos ter logo, talvez amanhã, um preço que volta para o preço de abertura. Ele vai se distanciar bastante e depois ele vai voltar para o preço da abertura. Porque a estatística diz que volta. Tá? E você, operadora de mercado, você precisa também ter a estatística debaixo do braço. Ah, ele volta quando? Quando ele começa a voltar? Para dar tempo, porque o pregão vai acabar, né? Ele começa normalmente, 3, 4 candles de 60 minutos do dia, ele já tem que estar voltando. Tá? Ou volta às vezes no segundo candle. Tá? Se não fizer isso, e talvez ele não volta. Tá? Me parece que pouquíssimos dias aqui eu vi que 3 horas da tarde ainda foi e voltou tudo para o preço de abertura. É um dado interessante, não é? Você vai se aproveitar disso? Você pode. Você tem suas estratégias, você tem... Enfim, 163 dias, 133 dias voltaram para a abertura, depois de ter andado muito, e 30 não voltou. Não voltaram. 30 dias. Tá? Eu uso esse dado para fazer dinheiro. Eu uso. Com certeza. Você sabendo disso também, você vai poder utilizar desse dado aí. Tá? Vou finalizar o vídeo aqui. Repito. Deixa o like. Se valeu a pena você ter estado aqui comigo nesses momentos, deixa o like. Tá? Não sou inscrito. Se inscreva. Não é? Custa nada para ti. Se inscreva aqui, não é? No canal 5 Minutos. Nós vamos em cima para buscar 10 mil inscritos aqui. Beleza? Conto com você? Então, até o próximo vídeo.